Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia do portal GE. Benfica versus Flamengo, aonde assistir ao vivo, horário e escalações. Fecha desfalque e outras informações do jogo amistoso em Portugal. GE TV, Sport TV e Premier transmite. Vamos ler um pouco desse jogo, que começa daqui a pouco, às 3h30. Estou gravando agora por volta de quase 2 horas da tarde, então daqui 1h30 deve ir o jogo começar. Vamos à notícia. Canais que transmite esse jogo: GE TV, Sport TV e Band transmite esses jogos. Vamos para o Flamengo do técnico Leonardo Jardim. A exemplo do jogo contra o River Plate, o Flamengo terá a força máxima disponível diante do Benfica. Além dos 9 convocados, Léo Ortiz também continua fora, já que ainda se recupera de lesão na coxa e não treinou com o grupo. Ayrton Lucas ainda é dúvida após sentir dores no segundo amistoso. Então vamos provável time. Que vem com Rossi, Royal, Vitão, João Vitor, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Vamos ver, a dúvida está entre Ayrton Lucas e Johnny. Eu creio que vai ser Johnny, acho que tem que preservar o jogador. Johnny fez um bom jogo, achei não foi muito forçado pelo lado dele e mostrou inteligência no primeiro gol do Flamengo, ele que rouba a bola, tenta o passe, a bola espirra e só pro Wallace, que dá o passe pro Lohan fazer o gol. Outro jogador que eu acho que, sei lá, assim, não sei se vai ter muitas substituições ou vai ter poucas substituições nesse jogo, mas acho que o Lohan tá pedindo passagem. Eu tô gostando muito desses 2 jogos dele que ele entrou. Eu creio ali pela ala direita, ele tá encontrando seu espaço. É um jogador que tem muito potencial, tem técnica, tem velocidade. A questão é se recompor, leitura de jogo, saber tocar, na hora de tocar a bola, não tentar muito timbre. Então eu gostaria de ver ele jogando nesse time que tem já uma certa experiência. Eu creio que ele vai evoluir bastante. Mas isso aí o Leonardo Jardim treinou, sabe a hora certa de colocar. É um jogador que tem que ir colocando, tirando, sabendo os momentos certos que ele entra no jogo, quais são os jogos que ele pode jogar, quais os jogos que ele não pode jogar. É uma questão de evolução gradual, aos poucos vai evoluindo. E esse time que vai começar hoje, acho que é o time que deve iniciar o Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, nessa retomada pós-Copa do Mundo, esse retorno pós-Copa do Mundo, contra a Chapecoense. Só vai sair o João Vitor desse time aí que eu acabei de ler, e entra o Léo Ortiz. Recapitulando, o time para mim para começar a estrear contra o Chapecoense: Rossi, Royal, Vitão, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Eu vejo que esse time está pronto para fazer os primeiros 2 jogos. Os jogadores que estão treinando no Rio: Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Paquetá, que está recuperando de lesão, eu ia deixando no banco e colocando aos poucos. Acho que o foco é a Libertadores e para mim vai ser o jogo mais complicado da Libertadores contra o Cruzeiro até a final. Acho que pelo que eu vi ali, passando pela Cruzeiro, os jogos ali, qualidade técnica
Não estou falando de empenho, coração, vontade, aí é outros 500, mas técnica, o Flamengo é superior aos outros até a final. Mas esse jogo do Cruzeiro, eu vejo ali um nível técnico equivalente, porque o Cruzeiro vem investindo muito dinheiro para esse jogo. Então é um jogo bem legal, vai ser hoje um jogo mais forte que o Flamengo vem fazendo em relação aos outros amistosos. Do River foi um clássico, um jogo bem pegado, mas no segundo tempo caiu muito o nível. Eu creio que esse jogo agora com o Leonardo Jardim vai estar uma sequência maior aos jogadores. Pelo menos é o que eu acho. Vamos para mais notícia. Continuando aqui falando agora do Benfica, do técnico Marco Silva. A temporada do Benfica começou no dia 26 de julho, a menos de 2 semanas. Esse é, portanto, o primeiro jogo do novo ciclo e a prioridade é melhorar o condicionamento físico para começar a dar ritmo de jogo aos atletas. O time de Lisboa contratou Clemente Laquette e Kilsmik, mas perdeu Otamendi, que se transferiu para o River Plate, e Sidney Lopes Cabral, negociado com o Trabzonspor. Então é um Benfica bem modificado. Que eu não conheço muitos jogadores, então para mim vai ser uma novidade. Eu creio que nem vou falar a escalação, vocês entrem e leiam lá, porque eu não conheço praticamente quase nenhum jogador, acho nenhum jogador que está nesse Benfica, mas é um time tradicional, é um time que tem sua torcida, é um time bem forte em Portugal, então o jogo vai ser bem complicado, mas como ali na reportagem ali, o Benfica quer condicionamento físico, então para mim já conseguiu nesses 2 primeiros amistosos tá esse ritmo de jogo, então o Flamengo vem muito mais preparado para esse jogo contra o Benfica do que o próprio Benfica contra o Flamengo. Então não sei se o Leonardo Jardim fará muitas substituições. Acho que tem que começar a levar mais pontualmente os jogadores, substituir como se fosse um jogo de verdade. Vamos, porque tem esse jogo contra o Benfica, depois contra o Olímpia e depois com o Brasileiro. Então acho que está na hora de manter o time mais tempo possível dentro de campo. Vamos para mais notícia. Entrevista exclusiva com o Porto. Flamengo negocia com 3 nomes. Flamengo no português de Portugal, como técnico e dirigente, comenta clube ao país. Conectam clube ao país. Vamos falar sobre a entrevista do Boto. Eu comentei ontem, ele não cita nomes. Ele fala sobre condição de pagamento, valor. E negociação é isso, né? O Flamengo vem trabalhando, vem buscando, tem recurso, mas também tem que saber como comprar. Eu estava pensando hoje, analisando hoje, questão de idade. Eu prefiro que se vier um jogador experiente, que venha para somar. Se não vir para somar, não vale a pena o Flamengo contratar. Se for um jogador festeiro, bagunceiro, não adianta. Acho que o Flamengo tem que saber muito bem. Tem um jogador experiente e da base ali, colher os bons frutos. Everton Araújo, um bom nome. Lohan, outro bom nome, subir, tem condição de disputar de igual para igual com Prata e Luiz Araújo. O Everton Araújo tem condição de brigar com Pulgar, com Jorginho, com Saúl, com De La Cruz, com Paquetá. Eu vejo também que o Jean Lucas, que foi aproveitado no primeiro jogo como zagueiro, se jogar como volante, ele faz muito bem essa movimentação da frente. Fala muito do Danilo, mas eu vejo que a movimentação do Jean Lucas é muito parecida, marca forte, chega bem ao ataque também. É outro cara que pode ali disputar uma posição. O Johnny eu vejo como terceira opção, um jogador que precisa ser mais testado durante o ano.
ou no início ali, naquele início carioca, para quem é mais corpo, quem é mais tático, mas pode surpreender e arrebentar o jogo. O João Vitor, para mim, pode muito bem substituir qualquer um dos zagueiros ali da zaga. Gostei muito bem desses dois primeiros jogos dele. Não tá tão nervoso como no início na sua estreia. O Josuá, para mim, tá com a camisa 10, entrou bem, fez boa partida. Precisa também um pouco mais de experiência, mas aí vem com o tempo. Tem um Alessiano, tem o Guilherme, que ainda não foi testado. Eu gosto muito do Guilherme. E além de outros jogadores que ficaram no Brasil que também não foi testado. O Daniel Salles foi uma pena ter lesionado. Eu acho que ele entra também nessa disputa entre os laterais ali com o Varela, com o Emerson Royal. É um jogador que tem muita técnica, muita velocidade, cruza muito bem na bola. É um jogador que eu vejo também que tem potencial de assumir uma posição entre os titulares, brigar ali. Vai tomar um tempo, vai. Então, se você tem esse jogador jovem, além de uma base que tem Pablo, tem outros nomes, o Luiz Felipe, que já foi testado esse ano, entre outros nomes ali na base surgindo. Então, você tem uma base com craques e você precisa dar experiência, precisa de jogadores que consigam criar símbolos para os jogadores, instruir, educar, mostrar para ele como é levar o futebol a sério, não tão festeiro, não é só festa, mas focar, saber, entender que o corpo dele é a máquina que trabalha. A Copa do Mundo também está somando muito com isso, com Messi, com Cristiano Ronaldo, além do Haaland, que fez os 2 gols da Noruega contra o Brasil. Mostra que um cara que é focado nos seus objetivos, na sua carreira. Então isso aí tem que servir de exemplo para a base, para que ali os jogadores não percam os seus focos. Vamos para mais notícia? Paizão e União te faz cultura. Jardim mostra outras facetas após 4 meses de Flamengo. O treinador tenta vencer o Benfica pela primeira vez na carreira. Um treinador assim que você vê 4 meses já, e o trabalho é esse mesmo, é você conseguir unir os times, saber o problema de um, entender o problema de outro, se há divisão no elenco, tentar ali um meio de aproximar jogadores que com problema extra-campo não estão em sintonia. Então esse é um trabalho de dia a dia, além de lapidar jogadores, achar o melhor posicionamento para cada jogador. E isso é outro trabalho que leva tempo, que eu tenho que ter um olhar sensível, entender a movimentação do jogador para ver se cabe em outra posição ou não. E isso aí é um trabalho que vem do treinador. Vamos para mais notícia. Com Jorginho e Danilo Fiel, padrinho dos jovens no Flamengo. Josué aproveita a chance no Flamengo e falou isso, conselho de Jardim, treinador especial. Jorginho e Danilo, que eu falo, também pode trazer jogadores experientes e fazer esse trabalho com jovens, jogadores que vêm com essa consciência de ser padrinho dos mais jovens, saber que tem que instruir o jovem no bom caminho, não ser um concorrente do jovem, mas tentar ali fazer um jogador, ajudar a lapidar esse jogador para tornar um craque. Então é um trabalho que esses jogadores mais experientes têm que fazer, ser contratado com esse perfil de ser lapidar joia do Flamengo. Então Danilo é um jogador que aceita o banco numa boa, fibra. Tem um vídeo que eu vi uns dias, um tempão atrás, que o Flamengo fez um gol e comemorou ali do banco como fosse torcedor. Isso aí enaltece muito. Jorginho conversa muito, orienta o time taticamente. Isso vai muito bem aos jogadores que possam evoluir, além do treinador que tem que estar ali ajustando os atletas.
Então, essa análise Fala Comigo Eduardo, utilizei o site GE. Então entre lá, tem outras notícias, tem outras informações, há um trabalho jornalístico ali feito. Entre lá, lê a notícia, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.